Pronto! Olá, gente boa, gente querida, boa noite. Quero primeiro agradecer a disponibilidade de todos vocês que estarão participando aqui ao vivo e que posteriormente tirarão aí um tempinho da sua agenda para poder assistir e interagir com o material que a gente vai produzir aqui, ok? Nesse primeiro momento, eu quero aproveitar o princípio e pedir um pouco a paciência de vocês, que eu aqui, quando gravo essa live, eu sou o apresentador, eu sou, de uma certa forma, o espectador, o editador, o câmera e o contra-regra. Então, eu tenho um outro aparelho aqui nas minhas mãos, que é o que eu utilizo para acompanhar a interação online que é feita aqui. E eu vou, nesse tempo aqui, dar uma olhada aqui na produção que está tendo na minha fanpage, porque eu quero aproveitar a ocasião para estar compartilhando, tanto lá no meu mural, quanto em outras páginas que eu também conduzo, tá? Mas enquanto a gente já vai conversando aqui, eu vou fazendo esse tipo de coisa, eu quero só avisar, porque enquanto isso eu vou compartilhar aqui a minha visão com o aparelho que está aqui nas minhas mãos, ok? Então, vamos lá. Essa live de hoje está sendo gravada na terça-feira, dia 3/10/2017. Faço questão de frisar esse detalhe, partindo do princípio que tem muita gente que assiste depois que a live é finalizada. E aí muitos, sem o devido manuseio aqui da ferramenta, pressupõem que a live está em andamento e mandam perguntas e interações depois, quando eu já não tenho a devida ocasião para interagir e conversar aqui. Posso dizer para vocês que eu posso tentar, mas nem sempre eu consigo. Portanto, o importante é que toda a interação seja feita aqui no momento, enquanto a gravação está acontecendo aqui ao vivo, onde nós vamos estar caminhando das 19 horas agora até as 20 horas da noite, hoje falando sobre o tema complexo de rejeição. Complexo de rejeição. Então, como eu disse aqui para vocês, eu já estou começando aqui a compartilhar aqui em algumas páginas. Espera aí, só um instantinho, que o celular está com uma dificuldade de responder os meus comandos. Mas já estamos ajeitando. Vamos lá. Compartilhar aqui na primeira página. Foi. Gente boa, vamos agora aqui ir entrando no assunto, naquele mesmo critério que a gente tem trabalhado nas últimas lives. Quero aqui agradecer a presença já de bastante gente que pelo menos se apresenta aqui para mim como estando online, né? Alguns dá para ver, outros não. Quero dar aqui um querido boa noite para minha amiga Ana Carla, que conseguiu, ela está na rua, no caminho, mas de alguma forma conseguiu entrar online aqui para prestigiar. Obrigado, viu, Ana Carla? Eu espero de coração que seja de bom proveito e que a gente possa crescer juntos aqui, né? Assim como tantos outros que também estão entrando aqui, dando boa noite. Eu estou vendo aqui a Lorena, a Grace, a Fabiana, amiga, que bom tê-la por aqui, viu? Fique bem à vontade e espero que a gente possa ter um momento bem proveitoso aqui em cima desse tema que a gente vai trabalhar. Estou aqui mandando só mais um compartilhamento. Vamos lá. Foi, que agora eu estou mandando lá para o meu mural, para a gente poder chamar a atenção geral.
Vamos lá então, gente. Então, depois aqui de todos os que interagiram, vamos focar no nosso assunto aqui, que é sobre o complexo de rejeição. Complexo de rejeição. Por que essa palavra complexo? Ela se traduz no complexo justamente por estarem envolvidos uma diversidade de fatores na arquitetura do sentimento de rejeição. Rejeição, como inúmeras outras manifestações do nosso campo afetivo, a gente poderia dizer também, num certo sentido, que se trata de um sentimento. Só que aí vem a pergunta, então, Felipe, por que ao invés de sentimento, você chama de complexo de rejeição? Porque o sentimento, ele é só a ponta do iceberg. Porém, abaixo da linha da superfície da água, existe toda uma estrutura de crenças, convicções, perspectivas, registros negativos, vivências traumatizantes, que no produto final da forma pela qual esses conteúdos se comunicam e se associam no inconsciente, brota o sentimento de rejeição. Por isso a gente diz complexo de rejeição. Então, para a gente começar a destrinçar esse complexo, vamos viajar um pouco e tentar entender quais são os caminhos mais comuns em que a gente observa o deflagramento desse tipo de complexo, desse tipo de teia relacional associativa, de conteúdos que se conjugam e cujo produto final reverbera na forma do sentimento de rejeição. Ora, como foi o destaque que eu coloquei no anúncio que eu criei durante a semana acerca da live que a gente faria, o complexo de rejeição, no seu desdobramento final nos nossos sentimentos e nos nossos comportamentos, é a insistência mórbida de impingir, de tratar a si mesmo com os mesmos rigores e com a mesma maneira e com o mesmo perfil de um determinado tratamento ou de uma determinada experiência ou de uma determinada vivência conflituada mais prolongada que o sujeito teve no passado. Para isso, a gente precisa entender a criação de uma predisposição que surge dentro do sujeito, apontando para a direção de torná-lo mais sensível em assimilar e internalizar apenas aquilo que envolva o contexto do que seja rejeição e desamparo. Vamos então lá para trás, e como eu falei anteriormente, tentar aventar aqui alguns caminhos por intermédio do qual costumam se desdobrar o complexo de rejeição. Deixa eu aqui, eu estou colocando aqui porque eu quero visualizar as mensagens. Ok, pronto. Acho que agora aqui está ok. Vamos lá. Então vamos lá para trás. O complexo de rejeição, ele geralmente tem o seu início na infância, tá? Ele pode ser uma coisa que começa a posteriori, na fase adulta. Porém, em geral, as suas bases são lançadas lá na infância. E isso em função da predisposição natural que o contexto da infância, na nossa subjetividade, propicia, facilita para esse tipo de desdobramento. Isso porque, na infância,
O sujeito se encontra com o seu campo de consciência ainda muito limitado, muito estreito, em determinadas etapas até mesmo ausente. De modo que, uma vez que o campo da consciência praticamente inexiste, então operam e imperam uma série de mecanismos, sentimentos e instintos de natureza e origem inconsciente, e que vão interagindo com a realidade pela via de uma relação de causa e efeito, tendo como premência o fator instintual, reagindo ao medo, reagindo à fome, reagindo aos desejos, reagindo aos impulsos, contra-reagindo aos estímulos externos e internos. E uma coisa que se observa com muita facilidade é que o nosso aparelho psíquico ele é instintualmente aparelhado para se defender de toda e quaisquer insinuação de ameaça, seja na forma principalmente de rejeição ou do desamparo. E nessa sequência de fatos, inúmeros eventos podem, direta ou indiretamente, começar a colaborar para a formulação e a produção de estímulos que caracterizem para o sujeito ainda criança a configuração da rejeição. Por exemplo, a gente pode falar desde o fato de a mãe sair para trabalhar. Isso, de uma certa forma, já é uma vivência voltada para algo da ordem de um trauma para a criança. Um trauma que não necessariamente criará um registro negativo e disfuncional na vida posterior do sujeito. Pelo contrário, porque no decorrer do desenvolvimento da infância, é muito saudável que tanto a mãe quanto o pai, ou as figuras que exerçam esse papel na vida da criança, possam ir aos poucos exercitando essa aproximação e esse afastamento como forma também de treinar a construção da autonomia desse sujeito para a vida. Todavia, dependendo do contexto no qual o sujeito esteja inserido, acaba que as experiências vividas nesse contexto, seja pelo tipo de personalidade, pela maneira de ser dos pais, ou por aquilo que ocorre como embates e conflitos existentes na relação dos pais ou naqueles que envolvem o contexto familiar imediato da criança. Ou seja, o fato é que, a partir desse contexto, acabam-se, direta ou indiretamente, querendo ou sem querer, produzindo uma exacerbação muito maior de atitudes que configuram rejeição do que aceitação e acolhimento. Então, a gente pode ter aqui a ideia de pais que trabalharam demais e se fizeram ausentes, e essa ausência configurou como uma rejeição, cuja vivência a longo prazo causou esse registro, esse estigma na interioridade do sujeito, formando, por conseguinte, lá na frente, a partir da vivência de outras experiências, o complexo de rejeição, ou então aquela pessoa que passou por uma separação, ou por uma briga, ou por uma intervenção negativa de alguns familiares, ou pela sistemática rejeição de privilegiarem determinados filhos em detrimento de outros, ou de determinados processos depressivos dos pais e da família, e que acabavam desembocando em comportamentos hostis no tratamento com a criança, ou o fato do perfil de personalidade dos pais serem versados num autoritarismo, numa ausência de afeto, onde preponderavam muito mais as cobranças e as exigências e as críticas negativas
do que os elogios, o acolhimento e o tratamento afetuoso. Enfim, existe um panorama infindo e que eu poderia levar a noite toda aqui e ainda não conseguiria esgotar os caminhos por intermédio do qual o complexo de rejeição pode vir a se formar. Todos nós carregamos o potencial desse complexo dentro da gente. Sim, e essa afirmação que eu faço agora aqui, ela é confirmada pela experiência muito comum de se observar em alguns casos, de pessoas que vão deflagrar o complexo de rejeição lá na vida adulta. Às vezes a partir de uma traição que foi vivida, às vezes a partir da partida de uma determinada pessoa de uma maneira muito traumática, descabida, atabalhoada, às vezes a partir de uma demissão no trabalho. Sim, tem pessoas que vão vivendo, tiveram até uma boa criação, tiveram até um lar acolhedor e equilibrado no que diz respeito à administração desses fatores entre correção e firmeza e acolhimento e afeto, né? Todavia, chega lá na frente, ao se deparar com uma experiência traumática de rejeição, seja da parte de um casamento que não deu certo, de um emprego que acabou não dando certo, ou de um rompimento de uma amizade, e ali inicia um processo, pode ser a ocasião para o início de um processo onde a leitura da pessoa começa a ficar extremamente tendenciosa na direção de privilegiar interpretações que sempre diminuem e desprivilegiam as suas próprias virtudes e potenciais, minando a sua segurança e a sua propriedade de ser e, consequentemente, deixando mais dependente do meio. Sim, porque até o momento nós estamos aqui tentando decifrar o modo como a coisa começa, o modo como o gatilho pode ser puxado pro deflagramento do processo do complexo de rejeição. E que acontece a partir de certas experiências ou de certas vivências prolongadas, que seja pelo impacto da experiência, ou seja, pelos anos decorridos convivendo com aquele contexto, chega um momento que as produções que vão sendo geradas ali formam uma tendenciosidade no olhar e na atenção da pessoa, de modo que aquilo que outrora vinha como uma influência de fora para dentro passa a ser internalizado e a pessoa começa a ler e a interpretar a si mesma e a vida a partir daquelas influências. E a atenção e a percepção e a leitura dela acerca de tudo à sua volta começa a ficar propensa a privilegiar apenas os detalhes que confirmem aquela convicção que se formou dentro dela, de que ela é uma pessoa que tem uma forte tendência a ser infeliz nos relacionamentos, a ser rejeitada pelas pessoas. E então, quando ela passa a acreditar nisso, tudo no olhar dela parece ficar condicionado a amealhar à volta de si indícios e sinais que confirmem isso. E é a partir desse processo que se deflagrou, então, que se formalizou, então, o complexo de rejeição. O complexo de rejeição, por outro lado, ele produz um desconforto extraordinário. É muito difícil você passar a vida fora vivendo em constante contato com os efeitos e as irradiações emocionais e afetivas produzidas por esse tipo de olhar para si mesmo e para a vida.
Aquilo que no passado levava o sujeito a quase não suportar conviver com determinadas pessoas que viviam privilegiando determinadas perspectivas contra ela, com o passar do tempo ela internaliza aquilo e ela não percebe, mas depois é ela que começa a não suportar viver com ela mesma. Então, o complexo de rejeição, ele nada mais é do que todo um processo que se forma a partir das vivências e experiências que o sujeito passa e que vão aos poucos levando o olhar do próprio sujeito a se voltar contra ele, numa atitude de auto-rejeição, onde aquilo que ele sempre ouviu, ou pelo impacto da experiência negativa que ele viveu, levou ele a abraçar a crença de que eu sou um sujeito passível de ser rejeitado mesmo, de ser mal interpretado mesmo, de não ser aceito mesmo. Agora, essas são crenças e convicções inconscientes no sujeito. E quando ele internaliza isso, isso não é internalizado de maneira impune para a alma. Porque vocês vão lembrar, como eu disse lá atrás, o nosso aparelho psíquico ele é instintualmente aparelhado a se defender de toda e quaisquer insinuação de desprazer ou desconforto. E como aquilo que a rejeição e o olhar de rejeição contra si mesmo produz no sujeito sensações extremamente desconfortáveis e até adoecidas, o aparelho psíquico dele precisa, de alguma forma, reagir com comportamentos e impulsos de atitudes compensatórias. E aí agora vamos refletir acerca de algumas atitudes compensatórias que levam o sujeito ao desenvolvimento de um personagem que não corresponde à verdade e à espontaneidade de quem ele é, mas que ele não consegue agir de outra maneira, porque, na verdade, ele está em franco estado de fuga de um sentimento tão devastador que é aquele provocado pelo sentimento e pela convicção da rejeição dele mesmo. Você vê as pessoas que carregam esse tipo de complexo se entregando a um excesso de simpatia. Sim, geralmente pessoas com um complexo de rejeição não resolvido, latente, porém pulsante dentro dele, relativo às vivências do passado que ainda não foram devidamente elaboradas, são as pessoas, às vezes, mais gente finas que você pode encontrar. Elas são extremamente meticulosas na fiscalização dos próprios comportamentos, porque elas possuem uma ultrassensibilidade a tudo aquilo que possa causar qualquer tipo de desaprovação no ambiente em relação a elas. E essa fobia vai levando elas a serem meticulosas, algumas delas, às vezes, até chatas, no afã que elas demonstram de quererem agradar o tempo todo. E tudo isso como um comportamento compensatório, como fuga relativo aos desconfortos e agonias provocados pelo complexo de rejeição. Então, a única maneira que ela encontra de estabilizar esse desconforto constante decorrente dessa convicção equivocada que ela assumiu da rejeição para com ela mesma, é ela, às vezes, se tornar doentiamente dependente de determinados relacionamentos, onde ela, às vezes, se submete a determinados tratamentos extremamente agressivos, hostis, ela engole humilhações, mas como ela é a primeira a se auto-rejeitar, pelo simples fato da outra pessoa humilhar ela, mas ainda assim decidir permanecer com ela, então, de uma certa forma, ela tem que presentear essa pessoa com a permanência dela na relação. Porque, como ela mesma se rejeita, de alguma forma ela está sempre justificando para si mesma o porquê que o outro a desrespeita, o porquê que o outro a distrata.
E ela insiste em permanecer naquele relacionamento tóxico, porque, na verdade, no final das contas, ela acha que é preferível caminhar mal acompanhada com um sujeito que a desrespeita, mas que pelo menos decide a si mesmo estar com ela. E isso, para ela, é um privilégio face à forma como ela se rejeita. Ter alguém me maltratando, ter alguém me humilhando, porém se decidindo estar comigo, inconscientemente é para mim uma autoafirmação que mesmo doentiamente confirma para mim que talvez eu não seja tão ruim e tão desprezível quanto o meu próprio sentimento de rejeição às vezes me comunica que eu sou. Essa é a leitura inconsciente que se passa por essas pessoas que se rejeitam dessa maneira. E aí elas vão se vinculando e tendo uma facilidade para se vincular em relação a pessoas e perfis altamente adoecidos. No ambiente de trabalho, elas se submetem a tiranias insuportáveis, porque elas fazem da vida um verdadeiro teste de apneia, vivendo e suportando aquilo que a sua própria individualidade, espontaneidade, num caminho de elaboração em verdade, jamais suportaria, mas correspondendo e interagindo com aquele complexo de rejeição, de uma convicção tão negativa, implantada no seio do seu olhar sobre si mesmo, produz nela esse tipo de comportamento compensatório. Ora, um dos primeiros caminhos e atitudes na direção de se resolver o complexo de rejeição é o equilíbrio produzido no comportamento geral da pessoa, libertando ela da necessidade de ter que ser aquilo que os outros gostariam que ela fosse. Porque isso é uma ferramenta inconscientemente utilizado como forma de neutralizar a agressividade e a agonia produzida pelo sentimento de rejeição, pelo complexo de rejeição formado pelos traumas e vivências do passado. E aí nós chegaríamos aqui nessa etapa da nossa reflexão, onde caberia a pergunta: puxa, Felipe, você fez uma descrição bacana, legal, deu para entender mais ou menos o espírito da coisa, mas a grande pergunta é, e aí? Como é que a gente lida com isso? Ora, a gente lida com isso partindo do entendimento que muito daquilo que possibilita, que favorece o crescimento e a intensificação do complexo de rejeição é o fato de a gente funcionar de maneira geral baseado em apenas uma modalidade do funcionamento da nossa subjetividade. Como assim, Felipe? Jung discriminou 4 tipos básicos de funcionamento psicológico. O primeiro deles, o pensamento, o segundo, o sentimento, o terceiro, a sensação e o quarto, a intuição. E Jung, também, por outro lado, ele identificou que seja por uma predisposição inata, ou por outro lado, seja pelas próprias demandas da vida sobre a subjetividade do sujeito, ele percebeu que a gente tende, no curso do desenvolvimento, a privilegiar apenas alguns desses potenciais como sendo o único funcionamento padrão do sujeito. E quando o complexo de rejeição está envolvido, geralmente a gente vê
a predominância da modalidade de sentimento se exacerbando no funcionamento geral do sujeito, independente do pensamento, da sensação e da intuição. São pessoas que traduzem o seu próprio sentimento como sendo a sua própria realidade. E quando esse tipo de unilateralidade na forma de conduzir a sua subjetividade, utilizando apenas uma modalidade na sua forma de viver e experimentar a vida, inevitavelmente a gente acaba recaindo em alguma neurose, em algum processo disfuncional. E para a gente equilibrar essa balança, e entendendo que o complexo de inferioridade praticamente monopoliza os nossos sentimentos com sensações altamente tendenciosas, a única outra modalidade que serviria de contrapeso para equilibrar essa balança seria o pensamento, e que no popular a gente chama de razão. Logo, o primeiro passo para a gente começar a questionar, para a gente começar a resolver e elaborar o complexo de rejeição, é questionar os sentimentos de rejeição. É a gente começar a problematizá-los. É a gente parar de tomá-los como a medida da verdade acerca da realidade que a gente está lidando e primeiro entender como que eles nasceram, a partir de quais convivências que a gente teve no passado que eles começaram a se formar, qual o endereço dos primeiros indícios, das primeiras influências que começaram a formar o substrato da construção do complexo de rejeição dentro da gente. Sim, a gente precisa localizar e entender isso tudo. Tendo passado por essa etapa, a segunda etapa é ter algo no qual acreditar. Sim, eu costumo muito trabalhar com os meus pacientes a convicção de que nós somos amados. Por quem? Você pode dar o nome que for. Deus, Tal, Brahma, Universo, Xi, enfim. Mas, como já dizia Freud, o pai da psicanálise, como é ousado aquele que se sabe amado. Independente daquilo que você viveu, chega um momento que nós somos convidados a nascer de novo. Sim, a construir uma nova história a partir daquilo que seja a nossa decisão hoje, e não necessariamente baseado naquilo que nos aconteceu. Porque se você viver vida fora baseado apenas no paradigma do sentimento e não permitir que nenhuma outra modalidade do seu funcionamento subjetivo trabalhe junto com os sentimentos, como, por exemplo, a razão, frequentemente você vai estar abraçando convicções que não são verdadeiras em relação ao todo da vida e vão estar sempre te prendendo a um passado que nunca vai se divorciar do seu presente, comprometendo, por conseguinte, o seu futuro. Portanto, para se resolver o complexo de rejeição, a gente precisa contrabalançar os sentimentos com o exercício da razão. Primeiro, com um entendimento saudável de como esse complexo se formou em relação à nossa história pregressa. E segundo, abraçando convicções saudáveis e que, com o tempo, passem a irradiar novos movimentos saudáveis nas suas sensações e nos seus sentimentos em relação a você mesmo. Gente, é basicamente isso daí. O que passar disso daí me exigiria entrar no caso a caso, e pelo nosso tempo aqui, eu já até extrapolei as nossas primeiras meia horas, onde nas primeiras meia hora eu costumo problematizar o tema
e nas meia hora seguinte a gente abre aqui para interação, para interação, para o debate. Então eu agora gostaria de estimular a você que está aqui assistindo e acompanhando. Enquanto eu estava falando, eu fui vendo uma mensagem ou outra de pessoas que foram notificando aqui que travou e tudo mais. Mas, enfim, espero que possa estar funcionando de maneira adequada agora. Eu vou agora dar uma olhada aqui, tá, nas mensagens e vou procurar interagir com cada uma mensagem a partir lá das primeiras. Então, já nesse momento, eu gostaria de estimular você a formar as suas dúvidas, os seus comentários. Possivelmente, se você tiver depoimentos e você se sentir à vontade para compartilhar aqui, por favor, se você tiver tido um insight ou a percepção de determinados detalhes sobre esse assunto, que é muito extenso e que, porventura, você percebeu que eu não comentei, você desejar colocar aqui para, de repente, eu ampliar um pouco mais a discussão, por favor, me ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Bem, a primeira mensagem foi da minha amiga Ana Carla, que entrou aqui, interagiu, a Grace, a Fabiana, a Lorena, com quem também eu já interagi. Depois eu tive aqui a mensagem da minha amiga Patrícia, que sempre tem estado presente aqui com a gente. Olá, Patrícia, boa noite, obrigado aqui pelo prestígio da sua presença novamente. Tenho a minha amiga Gisele. Olá, Gisele Braga Camelo. Um abraço, querido. Obrigado aqui também pelo prestígio da sua participação. Tenho também a presença da Solange. Consegui pegar o ao vivo. Que bom, Solange. Espero que esteja funcionando legal aqui para você estar acompanhando a gente online aqui. E aí chegou a minha amiga Neide. Oi, Felipe. Olá, Neide. Bacana. E a Grace, não, aí veio o Gustavo. Boa noite a todos. Olá, Gustavo, boa noite, boa noite, meu amigo, tudo de bom para você, viu? A Neide disse, meu tema. Poxa, Neide, que bom, espero que seja proveitoso, viu, para você. Tenho a minha amiga Diva Helena, minha amiga Diva também sempre acompanhando. Um abraço, Diva, viu? Fique sempre à vontade aqui. E aí veio aqui a mensagem da Neide. Pode ser a saída da minha mãe de casa? Sim, Neide, pode ser. Pode ser a saída dela de casa. Há de ser que essa vivência, no contexto como ela aconteceu, pode ter produzido em você efeitos onde a sua interpretação traduziu aquilo como sendo algo especialmente contra você, em função de você. Né? E por mais que a situação em si tivesse inúmeros outros atravessamentos e que por vezes dizia muito mais respeito à sua mãe do que a você, porém, no modo como você vivenciou e com os recursos que até então você tinha na consciência, a maneira geral como você conduziu para digerir aquela experiência acabou privilegiando muito mais uma culpabilidade sobre você, uma responsabilidade indevida sobre você, e dali pode ter disparado o gatilho da tendência ao complexo de rejeição, que foi no curso da vida se associando com outros fatores e se estabelecendo como um problema. Caso esse seja um problema que você identifique em você. Mas sim, essa saída de uma pessoa importante, que cumpre uma finalidade simbólica tão importante para a nossa subjetividade, dependendo de como ela é operacionalizada e do contexto que envolve, sim, isso pode ser um dos grandes gatilhos para a formação de um complexo de rejeição. Né? E aí vem a minha amiga Ana Carla.
O que é preciso fazer para esquecer essas lembranças? Ótima pergunta, Ana Carla. Vou dizer para você. Existe uma tendência muito comum na forma como a gente lida com aquilo que foi extremamente dolorido no nosso passado, de a gente querer lidar com esse passado pela via do esquecimento. Esquecer o passado. Porém, a única maneira de você fazer isso é tendo uma amnésia crônica. E como é praticamente impossível uma amnésia seletiva, onde você faça recortes do seu passado, de preferência em relação àquilo que te machucou e doeu, então, de alguma forma, querendo ou não, não tem como esquecer, a gente vai ter que aprender a lidar com essas memórias. Por isso é um ledo engano pensar em elaborar o passado pela via da expectativa de alguma forma tentar esquecê-lo. Porque esquecer o seu passado, inclusive, pode ser até uma grande armadilha para o seu presente. Porque é justamente a partir do passado da onde a gente tira as lições necessárias para aquilo que se forma no nosso presente. E é a única maneira de onde, a partir dessas memórias, a gente tem, pela via da inteligência e da consciência, de evitar a repetição de certas histórias, de certos erros e de certos equívocos. Portanto, o segredo não é esquecer essas lembranças. O segredo está em como a consciência lida, interpreta e significa essas lembranças. Nós somos convidados a desemocionalizar essas lembranças na forma como elas inundaram os nossos afetos na época em que elas aconteceram. Na verdade, nós somos convidados a fazer essas lembranças nascerem de novo para a gente, de modo que hoje, não mais como um fato, porque elas são do passado, mas apenas como uma lembrança, a gente possa ter ocasião de ressignificá-las em relação à forma como a gente se lembra delas. Portanto, minha amiga, não tente lidar com essas lembranças esquecendo, mas procure sempre reinterpretá-las a partir das convicções saudáveis e dos paradigmas mais amadurecidos que hoje habitam a sua consciência. Sim, porque tais experiências só te traumatizaram naquela fase, naquela etapa no passado, porque a sua consciência ainda estava despreparada para vivenciá-las. Mas hoje, possivelmente, esse cenário já pode estar diferente e, de repente, mais habilitada para digerir e ressignificar experiências dolorosas, a gente lança um novo olhar para o passado, reeditando a nossa relação emocional com elas. Esse é o caminho. Portanto, no que diz respeito à resolução do complexo de rejeição, é muito importante a gente entender que o pior caminho que a gente poderia tomar é o do esquecimento. Nada, porque se você esquecer, você perde a única chance que você teria de alterar essa arquitetura disfuncional subjetiva que se formou dentro de você. Pelo contrário, o convite é até para a gente olhar, visualizar, localizar esses acontecimentos e, a partir deles, construir um trabalho de ressignificação dessas experiências. Ok? Então, vamos lá. Aí vem a minha amiga Grace e ela traz uma questão. Será que vou dar conta disso, trabalhando e conseguir ter tempo para minha filha, meu Deus? Assusta, né, minha amiga? Porque possivelmente estão acontecendo novidades na sua vida que se adicionam a responsabilidades já presentes, como é a da sua interação com a sua filha,
E agora esse novo universo que tem demandado de você a sua atenção e concentração para você conseguir organizar as coisas dentro de você. Olha, minha amiga, de fato é um desafio. Porém, eu diria para você, no sentido de estimulá-la e incentivá-la, partindo até da minha própria experiência. Eu, particularmente, também tenho o meu filho, tenho o trabalho, e minha amiga, para além de todas essas dimensões da minha vida, família, trabalho e demais atividades, se tem uma coisa que exerce sobre mim uma importância equivalente, é o meu universo interior. Porque se esse universo se desorganizar, todas essas dimensões para o lado de fora serão boicotadas por comportamentos à revelia do que a minha consciência esteja administrando. Por isso, minha amiga, por mais que você tenha expressado isso aqui com um certo conflito, numa certa insegurança em relação a se você conseguiria dar conta, sim, a gente consegue. Todavia, mantendo sempre bem claro para você as suas prioridades, para que você não se lance em exagero em nenhuma dessas dimensões. E para que, de uma certa forma, todas elas caminhem devidamente assistidas, tendo na sua agenda o seu devido espaço para você trabalhar e dar uma atenção para elas. Ok? E aí, vamos lá. Entra a Patrícia e diz: espera aí que eu vou ali buscar a minha carapuça e já volto. Ô, minha amiga Patrícia, penso que possivelmente aqui foram faladas coisas com as quais você tenha se identificado. Bacana, espero que seja útil e proveitoso para favorecer a arrumação da casa interior, né? E aí vem aqui agora a minha amiga Simone, e ela comenta: boa noite, Simone. Perfeita a live hoje. Dependência de ser aceito é extremamente doentio. Maravilhado estou a cada live. Puxa, obrigado, Simone, sobretudo pelas palavras de apoio, de incentivo. E você fez aqui uma colocação que é verdade. Às vezes tem muita gente que abraça o complexo de rejeição como a sua maneira normal de ser, entendeu? Já me deparei muita gente com essa configuração mental doentia, dizendo com toda a propriedade: mas eu sou assim. Puxa, é muito complicado quando a gente chancela como sendo a nossa identidade pessoal uma configuração mental fadada à produção de enfermidade e disfunções no nosso dia a dia. Agora, é o que você falou. É pela via da dependência de ser aceito como sendo extremamente doentio, porque escravizante, porque sufocante, é que muita gente começa a acordar para a necessidade de repente, rever o modo como lida consigo mesmo e com a realidade, né? E aí vem o comentário da minha amiga Ana Carla: que triste isso. É verdade, Ana Carla. E aí vem a minha amiga Neide, comenta também: a carapuça entrou. Ok, Neide, possivelmente você também se identificou com muitas falas que foram produzidas aqui. Só eu que não consigo ver isso ainda. Ok, porém, o comentário da nossa amiga Neide também, porém a própria carapuça que hoje serviu já se traduz como a base de você começar a localizar esse processo em você. E é a partir dessa fala que depois, se você sentir necessidade, ouve outra vez essa live para você conseguir identificar especificamente nas suas vivências como isso transcorreu no seu caso,
Porque eu aqui falei de uma maneira muito conceitual, justamente para tentar se aplicar à maioria dos casos. Mas é bom poder ouvir novamente e tentar buscar associações específicas com a especificidade da sua própria história. E aí você vai logrando êxito em identificar esses processos em você. E esse é o primeiro passo. Isso precisa ser identificado, isso precisa ser reconhecido, localizado, para depois começar a se resolver. Ok? E aí vem a minha amiga Nelma. Olá, Nelma, obrigado, viu, pela sua participação aqui, pela sua interação aqui. Seja bem-vinda. A Nelma diz boa noite. Olá, Nelma. E aí vem a minha amiga Simone. Nossa, viver uma nova vida baseada no que é seu, na sua essência, sem paradigmas impostos. Isso é fantástico e super real. Verdade, verdade, Simone. Você traduziu aqui em palavras um verdadeiro tesouro que a prata e o ouro não podem comprar, que diploma acadêmico nenhum pode conferir e que nenhuma riqueza nessa dimensão pode conseguir barganhar, porque isso tem a ver com a nossa interioridade e a interação da nossa consciência com a nossa própria alma. Amigos, quero que, a princípio, vocês relevem um pouco, porque eu creio que a transmissão esteja sendo frequentemente interrompida com certos problemas de comunicação, mas eu creio que seja próprio da internet ou da própria transmissão aqui do Facebook, tá? Mas se tiver alguma parte que você possa ter perdido aqui, você depois dá uma olhada lá, coloca ali mais ou menos no tempo ali em que você perdeu e assiste novamente, porque eu, enquanto estamos aqui no nosso tempo regulamentar, estou tentando responder aqui a todas as questões que estão sendo enviadas, ok? Então, vamos lá. E aí vem o comentário aqui da nossa amiga Neide, novamente. Gostei muito, Felipe. Fico leve depois que ouço você. Puxa, que bacana, Neide, que bom. Obrigado por essas palavras de estímulo e por me proporcionar essa alegria de saber do bem produzido em relação ao que a gente está conversando aqui. E aí vem a Bruninha. Olá, Bruna, você está aqui presente. Obrigado também. E ela manda uma questão aqui. Você falou que podem ser fatos que aconteceram na sua vida, que podem estar no seu inconsciente, que pode provocar o complexo de rejeição. Então, somente a terapia poderia auxiliar onde isso ocorreu, onde seria a origem desse complexo? Olha, Bruna, eu seria a pessoa mais tendenciosa do mundo enquanto psicólogo clínico para te responder um apoteótico sim, só com a terapia. Mas eu não faria isso porque eu seria injusto. Se a pessoa der o primeiro passo de conseguir identificar no comportamento dela certos reflexos que ela entenda poderem ser provenientes de um complexo de rejeição, às vezes por intermédio de uma leitura de livros, às vezes por intermédio de uma conversa com pessoas, ouvindo depoimentos e histórias de pessoas, lendo biografias de pessoas, são maneiras onde ela às vezes pode ter certos insights. Assim, cara, isso aconteceu comigo. Cara, eu vivi algo parecido e eu tive uma sensação extremamente parecida com essa. Sim, é óbvio que num cenário terapêutico, tudo isso vai ser trabalhado com muito mais intencionalidade e estratégia, na busca direta e objetiva de produzir esses efeitos.
Todavia, esses insights, essas percepções, elas não são exclusivas de um ambiente terapêutico. A própria pessoa já começa a perceber que algo não vai muito bem pela produção das disfunções do problema no comportamento geral dela. A partir dali, já levanta uma certa sinaleira nela. Opa, alguma coisa aqui, alguma peça está encaixada fora do tabuleiro aqui. E aí, com leituras, conversas, interações, ouvindo depoimentos, debates, experiências, testemunhos, vai sendo a forma como, aos poucos, a pessoa também pode ir entrando em contato com identificações daquilo que vai ajudando ela a montar o quebra-cabeça do que possivelmente possa estar inconsciente dentro dela. Agora, que a terapia pode, sim, exercer um papel muito importante nesse processo de mapeamento e identificação, sem sombra de dúvida, né? Então, indo agora aqui para mais uma questão da minha amiga Grace, ela coloca: Felipe, e quando a pessoa se fecha, ao invés de tentar agradar a todos, deixa de ser complexo de rejeição? Não, Grace. Você, inclusive, tocou num ponto muito importante. Tá aí um ponto que você levantou e que eu não comentei na minha abordagem, mas que pode se configurar como mais uma das expressões decorrentes do complexo de rejeição. Ou seja, em nome do complexo de rejeição, que é aquela convicção negativa que o sujeito estabelece sobre ele mesmo, desenvolvendo uma série de reações afetivas e emocionais na forma de insegurança, na forma de mau humor, na forma de destemperos, impaciências e intolerâncias consigo mesmo. Enfim, por um lado, o sujeito ele pode se lançar a um excesso de simpatia na relação com o outro, numa verdadeira fobia de ser rejeitado, mas, por outro, sim, conforme você bem descreveu aqui na sua questão, ele pode acabar se encaramujando e se fechando e se distanciando de tudo e de todos, também como uma forma de evitar a possibilidade de rejeição. Sim, porque ele vai desenvolvendo uma insegurança tão grande que vai produzindo nele uma espécie de perspectiva de incompetência, de uma sensação de incapacidade, que ele acha que se ele falar em público ele vai passar vergonha, que ele acha que se ele for num determinado trabalho as pessoas vão rejeitar ele lá e ele vai acabar não dando certo e aquela experiência vai fomentar ainda mais um trauma nele. E então ele vai evitando, ele vai fugindo, ele vai se fechando, de modo que a sua questão, será que ao invés de agradar a todos, a pessoa se fecha completamente, é um indício do complexo de... Pode ser um indício do complexo de rejeição? Sim, sem sombra de dúvidas. Por todas essas razões que eu acabei de esclarecer, ok? Então, mais para frente, vem, obrigada, Felipe, um abraço, valeu, Grace, espero tê-la respondido a contenta. Aí vem a minha amiga Gisele, e possivelmente ela percebeu, eu sou a simpática chata. Possivelmente a gente, por tudo aquilo que foi descrito, certamente o seu bom senso te levou a detectar algo da ordem de um certo exagero que acaba te impulsionando na força de uma verdadeira necessidade a ter que simular ou, por vezes, se comportar exageradamente numa direção, quando, na verdade, inconscientemente, a gente está tentando fugir dos desconfortos do complexo de rejeição, né? E aí vem aqui a minha amiga
Elisângela Laurindo, obrigado, querida, tá? Pela sua presença aqui, amiga querida, gente boa. E ela vem, boa noite, Felipe, querido amigo, não assisti desde o início, não sei se já comentou sobre o que vou perguntar, mas lá vai. Durante o processo que estamos vivenciando, nem sempre enxergamos, sabemos identificar. Neste caso, qual o caminho para perceber que trata-se, neste caso, de complexo de rejeição? Minha amiga, seja pelo caso de um complexo de rejeição ou de qualquer outro enquadramento patológico, toda identificação de um possível diagnóstico dificilmente vai ser algo abrupto, dificilmente, praticamente impossível de ser algo repentino, da noite para o dia. Tais identificações, elas são feitas na ordem de um verdadeiro tateamento no escuro, baseado em quê? Nos sintomas. Por isso é que nas primeiras horas, aqui, nas primeiras meia hora aqui da nossa live, eu me debrucei em problematizar e descrever alguns contornos, caminhos e nuances pelas quais o complexo de rejeição e seus efeitos produzem na nossa subjetividade e no nosso comportamento, justamente para, de alguma forma, possibilitar identificação e localização das pessoas em relação ao que possa estar se desdobrando dentro delas. Agora, a gente só se desperta para a possibilidade do funcionamento ou da operação, seja do complexo de rejeição ou de qualquer outra patologia, vai ser sempre por aquilo que está disfuncionando, atrapalhando e obstaculizando os seus comportamentos, as suas intenções e os seus objetivos no contexto geral de vida. E a partir dele, aí começa a nossa investigação, associando, identificando, localizando, talvez tentando associar com algo que aconteceu lá atrás ou com algo mais presente, e dali inicia esse processo de tateamento e de mapeamento para, de repente, fechar a identificação, quem sabe, de um complexo de rejeição em operação. Até então, inconsciente, né? Espero ter te respondido, minha amiga. Mas qualquer coisa, a gente pode conversar sobre isso posteriormente. Adorei, Felipe. Obrigada. Até a próxima. Valeu, minha amiga Carla. E eu estou notando que a última mensagem foi da Bruna, que respondeu show. E eu estou vendo que o nosso prazo regulamentar já extrapolou. Já são 8h03. Portanto, eu quero aqui agradecer de coração todos os que acompanharam, alguns apenas uma fração de tempo, seja por conta do corre-corre aí do dia a dia, seja por conta aí da instabilidade do sinal e da transmissão, mas que deram aqui o prestígio da sua presença e até colaboraram com questões, depoimentos e pontuações aqui de pontos de vista. Isso tudo é muito importante, legal. Vou ver se amanhã ou depois de amanhã já vou estar anunciando o tema da nossa próxima live, na próxima terça-feira. E, gente, peço encarecidamente que, se você entende o benefício desse trabalho e é algo útil e que produz resultados positivos, que você possa compartilhar, falar com os amigos e disseminar esse trabalho, porque também me ajuda na divulgação do trabalho e de tudo que a gente tem a intenção de produzir com esse tipo de atividade. Tá bom? Gente boa, tudo de bom, uma excelente semana para todos nós e, se Deus quiser, até a próxima terça-feira. Valeu!